mais uma vez aqui no culto, né? E nós devemos, né? Não só eu, mas todos nós devemos considerar o estar aqui como algo de vital importância para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento do corpo em comunhão, e que como meio de graça, então, nos proporciona este momento, este tempo, né, de adoração, de poder compreender, né, isto como algo dado por Deus a nós, para que nesta santa convocação dos santos filhos de Deus, possamos então cultuar a Ele em espírito, em verdade, e quebrantar o nosso coração diante do Senhor. E a nossa expectativa é que hoje, mais uma vez, o Senhor, Ele fale ao nosso coração, e de forma muito honrosa, não é? Nós nos colocamos diante do Senhor para fazer com que a palavra do Senhor seja ministrada, seja refletida juntamente com os irmãos. Então, dando continuidade, queridos, à nossa série de mensagens, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Nós iremos então fazer aqui menção da porção de hoje, dando continuidade a este caminhar com a igreja, refletindo sobre esta carta tão maravilhosa e tão importante. Então, irmãos, eu queria começar a minha reflexão hoje fazendo uma pergunta retórica, porque eu não quero a resposta, é só para que a gente possa responder a nós mesmos. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa por amor ao Senhor Jesus e ao nosso próximo? Será que nós teríamos esta capacidade, poderíamos responder isto ao Senhor, se assim Ele estivesse diante dos nossos olhos hoje aqui, perguntando a cada um de nós? Será que nós teríamos a capacidade, o coração quebrantado, aberto, disponível para responder com fidedignidade ao Senhor? Nós estamos prontos, nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa da nossa vida cotidiana por amor a esse Senhor Jesus, que eu e você proferimos que o amamos, e também para o bem do nosso próximo? Será que nós teríamos esta capacidade de isto responder? Observe que uma outra pergunta vem em seguida: será que sempre nós estamos dispostos a agradar pessoas em detrimento de termos esta mesma disposição quando o assunto é agradar ao Senhor Jesus? Ou seja, será que nós temos a mesma amplitude de agradar ao Senhor, tanto quanto nós agradamos a pessoas? Esta pergunta é a segunda pergunta retórica que nós fazemos nesta noite, e diante do texto nós vamos refletir sobre ela. Como, irmãos, estas perguntas, como eu falei, são retóricas, não é? Quais de fato então são as prioridades do nosso coração nesta expressão, quando dizemos assim: eu abro mão, eu consigo abrir mão de coisas minhas, de posturas minhas, de atos meus por amor a Cristo? Observe, irmãos, quando nós olhamos para esta premissa de reflexão desta noite, de fato, por termos então uma mente caída e de forma decorrente daquilo que aconteceu lá no Gênesis, quando o pecado adentrou na raça humana, e nós somos então agora tomados por um orgulho próprio, por um ego acentuado de nós mesmos, pela perda desta percepção de quem é de fato Deus, em rebeldia. Isto fala-se então quanto à nossa decadência, a nossa fragilidade, nosso DNA pecaminoso, a nossa natureza caída. Nós podemos observar, irmãos, que nós somos formados então por uma própria competitividade, onde muitas vezes essa competitividade ela toma uma força tão grande e que de fato nos leva a sermos de tal forma estranhos ao ser de Deus, pois nós somos instruídos na vida a não perder nada para ninguém, a olhar somente para nós mesmos, a não aceitarmos o perder, ao irmos para uma simples competição banal de brincadeiras, não aceitamos o segundo lugar. Quando os nossos filhos eles são instruídos a isso, quando assistem educadamente, né, competições esportivas às vezes, né, e nós vemos às vezes nós nos vemos, né, inquietos, e aquilo rasga o nosso coração, porque o nosso time do coração perdeu aquela partida. E a gente fica assim: será que a gente teria essa mesma inquietação quando de fato nós desagradamos ao Senhor? Esta, irmãos, é uma pergunta que nós precisamos responder, pois olhando para este prisma, para este alcance, né, na nossa caminhada, isto nos faz levar, irmãos, a
conhecermos quem é o ser humano. O ser humano é isso. E ele diz para mim e para você hoje: muito prazer. O ser humano é isso mesmo. Competitivo, egocêntrico, que busca sua própria glória, que quer o melhor para si em detrimento de ajudar alguém, de fazer apenas para o meu bel prazer, para fazer com que de fato as minhas entranhas elas elas borbulhem, não é, de glória, de luz em cima da minha cabeça. Amados irmãos, esse ser humano, ele não suporta ver o outro à frente. É aquele que tem sede do seu próprio direito e não cede para ninguém, que nutre e alimenta então algo que conhecemos como um ditado popular: o rei na barriga. A palavra de Deus diz que olha o seu próprio umbigo. Queridos, romper, irmãos, é de fato abrir mão de. Romper, irmãos, é deixar de fazer algo. Romper, irmãos, é mudar hábitos equivocados e errados. Romper com tudo isso é sair do meio, onde o meio de fato me puxa para um lugar de distância do Senhor, quando eu não tenho a capacidade dada por Deus ainda de influenciar os que deveriam ser influenciados. Romper é negar a si mesmo. Como isso, irmãos, é profundo para a nossa reflexão, pois nos leva a compreender, e por isso nós podemos afirmar, irmãos, que isto é difícil. E às vezes é muito e extremadamente difícil romper com aquilo que nós mesmos somos. E nós precisamos, irmãos, assim, no entanto, pedir graça ao Senhor, e nós vamos refletir hoje assim, nos colocando na mesma estatura de que nós carecemos é da graça do Senhor. Porque sem a graça dele, quem nós seremos? Como é que nós iremos então caminhar, irmãos, debaixo desta nuvem terrível que é este mundo, que jaz no maligno, e que por um piscar de olhos nos leva para a sarjeta de um lugar distante da vontade do Senhor? Queridos amados irmãos, nesta noite, queridos, de reflexão, de culto a Deus, de poder olhar o apóstolo Paulo como aquele que escreveu esta magnífica carta que nos confronta tanto, mas isso é por amor a nós que Deus assim faz, ou assim fez naquele tempo, em registrar esta carta magnífica para nos edificar, para nos fazer refletir e ver a graça do Senhor, a glória extremada que se estabelece sobre as nossas vidas. Esta, irmãos, é a primeira dificuldade que se pensa ao romper com algo e entender e admitir que aquele algo é um impedimento no desenvolvimento da nossa vida com Deus. Não podemos conviver, irmãos, com empecilhos para que o nosso relacionamento com Deus seja obstaculado. Nós não precisamos romper com isso. E nós somos hoje encorajados pela palavra de Deus para que de fato e de verdade nós possamos desobstruir este relacionamento com Deus. Somos resistentes, irmãos, quando se trata de algo ao qual nós nos apegamos e nos acostumamos. Somos fiéis àquilo que nos apegamos. Daí Jesus estabelece, irmãos, aquela frase tão cheia de verdades e de profundidade, quando Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se. E não podemos minimizar esta expressão, mas devemos maximizar para uma compreensão clara e profunda. O que é negar-se a si? Estamos dispostos a negar-se a nós mesmos? Estou pronto para abrir mão de coisas que eu tenho certeza, porque o Espírito Santo, ele fala com o nosso coração quando nós fazemos algo que não agrada a Ele. Como de fato nós vamos olhar para tudo isso? Abrir mão, irmãos, foi aquilo que Adão não conseguiu fazer. Ele comeu do fruto. Ele deveria ter aberto mão desta ganância. Abrir mão, irmãos, de fato, foi o que Caim não conseguiu fazer e matou o seu irmão. Abrir mão, irmãos, foi o que de fato José teve a capacidade de fazer,
de não ir se deitar com a mulher de Potifar. Ele abriu mão de repente um sucesso temporário, um momentozinho gostoso ali naquela coisa errônea. Ele abriu mão disso, deste prazer limitado, pobre e podre, para estar na vontade do Senhor. Observe, irmãos, que abrir mão foi o que o povo de Deus, o próprio povo de Deus, não conseguiu fazer na caminhada do deserto, e acabou adorando a outros deuses, e padeceram no deserto, com exceção de 2 apenas. Abrir mão, irmãos, foi o que a mulher de Ló não conseguiu fazer quando disse abra mão de Sodoma e Gomorra, e ela não conseguiu, olhando para trás e transformando-se numa estátua de sal. Até que ponto, irmãos, nós estamos prontos a ir até o limite dado por Deus em abrir mão de coisas erradas e equivocadas em nome do amor que nós dizemos ter a Ele? Paulo, irmão, tornou-se um grande exemplo, um exemplo correto de uma liberdade cristã tão aguçada, tão extraordinária, ao renunciar legítimos privilégios que ele tinha. E que privilégios eram esses? Nós vamos ver hoje, irmãos, ao abrirmos as Escrituras, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e os versos 19 a 27. Por favor, abra comigo, vamos ler esse texto. Primeira Coríntios, capítulo 9, versos do 19 até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus: sentados como vocês estão. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, para ser, aliás, não sem meta, mas assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ore comigo neste momento. Pai, nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor nesta hora, e queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine as nossas mentes, Pai, para a compreensão das tuas verdades aqui colocadas. Que, ó Deus, cada coração, Pai, nesta noite seja tocado por ti. Que possamos, ó Deus, encontrar, ó Pai, nos teus braços de amor, Senhor, mais uma vez mais, a tua graça sendo derramada sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, nesta ministração. Que o Senhor vá à frente e vá adiante, ó Deus, das nossas palavras nesta noite. Assim te rogo e te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado, nós vimos aqui na porção anterior ao que nós lemos aqui, Deus então colocou uma obrigação sobre o apóstolo Paulo, e aqui nós podemos perceber a consciência do apóstolo Paulo em 4 implicações importantes, que foi dada então pelo próprio Paulo, escrevendo então esta carta para os irmãos que viviam em Coríntios. E ali nós sabemos do contexto. Coríntios era uma igreja muito complicada, uma igreja muito difícil, muito cheia de problemas, que de fato
foi necessário então uma intervenção por meio de uma carta escrita para fazer então com que aqueles irmãos pudessem então ser tocados pelo próprio Espírito Santo. E no transcorrer desta carta nós podemos ver, irmãos, o amor, o zelo, a profundidade do amor do apóstolo Paulo para com esta igreja, que passou 3 anos na plantação dela, fazendo então com que de fato aquela igreja pudesse retornar aos trilhos da palavra de Deus e pudesse então caminhar agora, né, diante do Senhor, diante da vontade do Pai. E aqui nós podemos encontrar, irmãos, em versos anteriores, versos especificamente do 15 ao 18, que foi ministrado na ministração passada, domingo passado, pelo pastor Wellington. Então, 4 coisas, irmãos, 4 implicações nós encontramos aqui no dever e na responsabilidade deste homem aqui chamado apóstolo Paulo. Ele então, ao escrever para os irmãos em Coríntios, ele disse: a primeira implicação do seu trabalho: se eu pregar, eu não tenho do que me gloriar, não tenho. E os irmãos devem estar lembrados dessas expressões que são maravilhosas. Se eu prego, eu não tenho do que me gloriar. Ele estava cumprindo a sua obrigação. A ele era imputada esta obrigação. Deus o chamou e deu a ele um trabalho, uma missão, algo a ser feito de forma muito importante. E ele não podia fugir dessa obrigação, a obrigação de pregar a palavra de Deus, de levar a mensagem das boas novas. A segunda coisa, irmãos, que podemos ver no contexto desta passagem é que ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, ele sabia o que é que poderia acarretar sobre a vida dele se ele se negasse a fazer isso, se negasse a pregar o evangelho. Pois observe, irmãos, que na terceira implicação, ele assim escreveu: se eu pregasse por obrigação, estava cumprindo a minha responsabilidade. Ou seja, é algo que ele abraçou ou foi tomado pelo próprio Deus em assumir tal responsabilidade, de tal maneira que ele poderia deixar para lá essa igreja aqui, complicada, que estava longe dele. Ele poderia dizer: rapaz, olha, eu já fiz minha parte, deixa para lá. Negativo, ele teve todo um cuidado. Mesmo diante de todas as barreiras que ele encontrou, de até desconsiderarem a autoridade apostólica dele, ele mesmo assim escreveu à igreja, e escreveu verdades absolutas, profundas e fortes, para que aquele povo pudesse compreender a sua responsabilidade, o cumprimento do seu dever. Em quarta e última implicação, irmãos, neste contexto que nós vamos ministrar hoje: se ele pregasse livremente, assim ele escreveu, sem receber nada, receber materialmente nada, ele saberia que ele ia receber uma recompensa. Assim sendo, irmãos, em outras palavras, Paulo está dizendo que o que o motivava a pregar o evangelho não era um salário. Ele não estava preocupado com dinheiro. A preocupação do apóstolo Paulo em lugar nenhum era finanças, em momento algum. O apóstolo Paulo, ele também diz, em outras palavras, a estas respostas, que mais a recompensa que Deus o daria seria algo extremamente, muito mais valioso do que um salário. Mesmo tendo, irmãos, o direito dado por Deus, o direito que ele teria de poder então viver e pregar o evangelho, e do evangelho viver conforme a própria palavra de Deus diz, no verso 14 do capítulo 9 que nós lemos, quando diz assim: assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, reforçando esta mesma premissa, a palavra de Deus nos leva para 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, quando o próprio apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo, que é um pastor jovem que vai agora assumir a igreja de Éfeso, algo maravilhoso, e ele diz, em escrito para Timóteo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os pastores, os bispos, né, conforme a versão, que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. O próprio apóstolo Paulo falando isso. Ou seja, ele sabia do direito que ele tinha de receber um salário da igreja, mas ele abre mão disso, para que não seja se tornado um peso e nem ser levado a um momento de questionamento diante das críticas que ele recebeu da sua própria igreja que ele fundou, e ele resolve então abrir mão. E a palavra de Deus continua lá em Timóteo dizendo: pois a escritura declara: não amordace o boi. Isso está aqui em 1 Coríntios, na porção passada. Não amordace o boi,
quando ele pisa o trigo e ande, o trabalhador é digno do seu salário. E aqui, meus irmãos, o que é que o apóstolo traz aqui nesta visão? Uma visão totalmente contrária ao que nós percebemos atualmente, neste mundo em que vivemos, com tantas posturas equivocadas de líderes, que é uma vergonha, que coloca vídeos na internet, dizendo: eu preciso de 7.000 pessoas que me ofertem hoje um valor de R$1.000. Para quê? Para fazer o quê com isso? Para que 7 milhões de reais? Vai fazer o que com essa grana? Isso perpassa a razoabilidade. Isto é algo que envergonha, que entristece. Quais são as intenções reais de um líder desse? Quais são? Há de se questionar. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se coloca de uma forma distante de qualquer tipo de interesse, de algo mercantilista, de algo que esteja desconectado com o devido chamado pastoral e suas nuances do seu ofício, do seu trabalho, que de fato nós sabemos que foi um trabalho árduo, porque plantar igrejas uma atrás da outra, dando o seu suor, passando por tudo que ele passou, abrindo mão até de família, porque nem esposa e filhos aparecem nas escrituras como sendo família dele, para poder então se dedicar à expansão do evangelho do reino. Ele era digno de ter o seu salário, muito digno, mas ele assim abre mão. Paulo, irmãos, aqui ele está renunciando o seu direito, quando ele diz: eu abro mão. Ele está abrindo mão. E observe, quem de nós poderia então dizer assim: não, a partir de hoje eu vou abrir mão, que eu vou agora fazer caridade, eu vou viver da sorte aqui do vento? Quem? O apóstolo Paulo então faz isso para trazer um ensinamento muito mais adiante a esse povo aqui. E observe, irmãos, que ele continua fazendo um trabalho voluntariado do seu trabalho, mas aqui há um adendo que eu preciso dizer também. Observe, irmãos, que devemos então compreender que Paulo ele tinha o direito de ter o seu sustento, porém, ele é fato e verdade, ele tomou essa decisão por iniciativa própria. Ele abriu mão porque ele quis abrir mão. Mas observe que ele não tinha também uma esposa e filhos para cuidar. Vivia muito nas fronteiras das cidades por onde ele andava, de forma arriscada, sempre indo preso, sempre sofrendo as agruras que o próprio evangelho propunha para ele. Observe que como seria complexo ele ter uma família, e a gente aqui nisto observa as dificuldades e a hostilidade e perseguição que ele próprio sofria. O apóstolo Paulo era um homem só, que lá na frente ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo posso é porque ele aprendeu o que é o sofrimento, ele aprendeu o que é ter e o que é não ter, o que é jantar e o que é não jantar, por uma opção dele. E isso também nos diz, irmãos, que ainda que seja uma renúncia que ele assim fez, este não é o padrão estabelecido, pois a palavra de Deus diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. Mas onde eu quero chegar? É uma defesa ao salário pastoral? Não temos problema de tratar disso, irmãos, com muita tranquilidade. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que ele tinha direito e ele abriu mão. Ele abriu mão de algo que era importante para ele, suprir suas necessidades. Ele abriu mão de algo que traz a ele dignidade como homem, poder pagar suas contas. Ele abriu mão de tudo. E isto nos leva a uma reflexão muito mais importante, pois se ele abriu mão de algo tão elementar e tão importante, ele queria ensinar para aquelas pessoas que ali viviam, que aquelas pessoas, por muito menores coisas, não tinham a capacidade de abrir mão de nada pelo evangelho. Assim, meus irmãos, nós podemos compreender de forma muito clara que os coríntios deveriam também fazer a mesma coisa, ou seja, eles deveriam ter esta mesma capacidade de simplesmente não comer carne sacrificada para não atingir a mente e a fé daqueles que eram mais fracos na caminhada, que eles não queriam. Assim, a palavra de Deus nos mostra que alguém que abriria mão do seu direito, como um exemplo de um discípulo de Cristo, que ali então vivia o ministério de uma forma tão integral, como nós somos fracos, porque nós não temos a capacidade de renunciar nada. Às vezes é vergonhoso, não queremos renunciar ao nosso conforto da cama. Quando o apóstolo Paulo renunciava, onde era a cama do apóstolo Paulo?
muitas vezes na prisão por muito tempo, muitas vezes numa casa, numa prisão domiciliar que não tinha direito de ir na calçada. E hoje a gente vive uma geração, irmão, de crentes. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Jesus, tudo é uma dificuldade, não dá, a minha agenda não cabe, eu não tenho condições, porque, e agora? E Jesus só olhando, né? Entendi. Mas quando o nó aperta, né? Oh, papai, Jesus. Irmãos, precisamos rever nossos conceitos. Precisamos saber para onde é que nós estamos indo. Precisamos entender claramente, de verdade. Não é por maquiagem. Eu estou caminhando para onde? Quem foi que me botou nesta caminhada? Foi eu mesmo? Porque se foi eu mesmo, então tá certo. Então cada um faz como quer. Mas se foi o Senhor que fez, isto deveria ter um peso de importância na nossa vida. E aí, queridos, qual era o grande objetivo do apóstolo Paulo? Somente um: ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Era esse o objetivo. Será que a gente não poderia se empenhar mais nisso? O que temos feito, irmãos, por isso? Quando tudo na vida da gente, às vezes, toma o nosso tempo, não temos tempo para nada. Porque as prioridades não são as prioridades do reino, mas são as minhas prioridades, a da minha barriga, a minha prioridade, eu e eu. Precisamos, irmãos, rever. Parar um pouco a carruagem. Opa, peraí, vamos parar aqui, para. Eu preciso reavaliar. E isso eu me incluo, irmãos, viu? Eu estou totalmente incluído nisso aqui. Primeiro isso aqui mexeu comigo, para depois a gente compartilhar com os irmãos. Observe, irmãos, que nos versos, na exposição do verso 19 até o verso 23, nós percebemos, irmãos, o nível de liberdade que o apóstolo diz, que ele expressa, quando ele fala assim: porque sendo livre de todos, ele era livre, um homem livre, porque o evangelho de Jesus, ele nos liberta. Liberta de quê? Liberta das amarras da escravidão do pecado, liberta do jugo da lei, nos liberta de todas as armadilhas. Somos livres. Mesmo estando encarcerados fisicamente, nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas ele diz assim: sendo eu livre de todos, eu fiz-me escravo. Ou seja, por ele próprio, eu resolvi ser escravo de vocês. Eu quero ser escravo de vocês. O que é que o escravo tem direito, irmãos? Um escravo tem direito ao quê? A nada. Eu não quero salário, eu não quero nada, eu não quero o meu direito, eu abro mão, eu rasgo, eu sou escravo de vocês. É assim que ele está dizendo aqui. Meus direitos eu abro mão, porque eu quero ser isso aqui. Eu quero ser escravo. Eu fiz-me escravo de todos. A fim de quê? Porque eu me fiz escravo? Para eu ser o samaritano bonzinho? Não. É porque ele tinha um objetivo. Acompanhe comigo. A fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para com os judeus, olha só, irmãos. Olha por onde ele transitou agora. Olha só, irmãos, por onde é que esse homem transita. E queridos, ao transitar por estes meios onde nós vamos refletir agora, o apóstolo Paulo, irmãos, ele se coloca livre de qualquer lei injusta, livre de rituais religiosos. Ele estava livre, sabe de quê? De costumes culturais, arraigados, de camuflada espiritualidade idólatra. Ele estava livre disso. Isso não tinha feito nada na vida dele, zero. Porque o objetivo dele não era nada disso, era Cristo, era ganhar pessoas. E assim, meus irmãos, quando ele diz que eu me fiz escravo, mais uma vez, ele então retorna ao seu argumento que vem mais adiante como uma jornada atlética. Ele vai falar sobre algo que figurando e fazendo analogias importantes para que o povo pudesse entender que era um texto conhecido do povo.
Observe, queridos, que quando ele fala sobre tudo isso, ele está buscando então levar a mensagem de uma forma mais clara possível para que as pessoas compreendam. E aqui a gente vai falar sobre alguns atletas, né? A prática atlética. E Paulo, irmãos, então, ele usou desta linguagem comum, recheada de contextualização, para falar da sua liberdade e do seu objetivo. Ele tinha um objetivo, ele queria correr a sua corrida para ganhar um prêmio. E ele fala sobre isso. E isso, de fato, queridos, nos leva à compreensão de que, só para que nós tenhamos uma ideia muito clara, antes de falar dos meios do verso 20. Irmãos, do verso 19 ao verso 27 nós lemos hoje, a palavra ganhar aparece 5 vezes. E quem é que ganha? Ganhar é uma palavra bem adaptada, bem ajustada de quem é competidor, de quem corre, do atleta que sai em disparada e chega no final da sua jornada. E ele traz isso por qual razão, irmãos? Porque de fato, queridos, era algo conhecido por aqueles homens. O povo de Corinto via ali os Jogos Olímpicos acontecendo, né? E eles tinham uma plena convicção, conhecia as regras do jogo, as regras das atividades, das modalidades esportivas, e fazia então com que este conteúdo do apóstolo Paulo ficava familiar. Eles conheciam de fato as analogias para poder ter uma compreensão clara. Observe, irmãos, ele está falando então sobre ganhar uma competição, mas com um detalhe: não porque estaria competindo com alguém, é diferente. Competir com alguém é uma coisa, ele não estava competindo com ninguém. Aqui era de fato uma trajetória que ele precisava percorrer. Paulo estava fazendo aqui, irmãos, uma comparação do seu custo pessoal necessário para que ele pudesse cumprir o objetivo de ganhar o máximo de pessoas para o Senhor Jesus. Ele estava dizendo aqui: olha, eu corro, eu luto, não é brincadeira, o meu percurso de corrida é pesado. Eu corro para poder chegar no meu objetivo, para chegar na faixa de chegada. Ele não está competindo com ninguém. E ele incentiva que todos aqueles irmãos pudessem então entrar nesta mesma competição, ou nesta mesma corrida, para que eles possam competir com eles mesmos, para poder chegar lá na reta final, na linha de chegada. O apóstolo Paulo, irmãos, ele leva então os seus ouvintes a compreender que dentro de 3 grupos de pessoas, o apóstolo Paulo sabia caminhar entre eles para poder ganhá-los. E queridos, quando ele diz aqui, ele fala dos judeus, fala dos gentios e fala dos fracos na fé. Queridos, que quando o apóstolo Paulo então começa do verso 20, dizendo: para com os judeus eu fiz-me como judeus a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, sob o regime da lei, os judeus, a lei de Moisés, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aqui ele fala sobre os judeus, ou seja, a dieta, o calendário e a circuncisão eram obras da lei, e o apóstolo Paulo cumpriu tudo isso aqui. O apóstolo Paulo, sendo crente em Jesus, há relatos que ele visitava a sinagoga no sábado, que era o dia que os judeus continuavam a guardar como rudimento do judaísmo. O apóstolo Paulo era tranquilo. Por quê? Porque ele precisava que as pessoas vissem ele não com os maus olhos, mas esse cara que é judeu, e olha, ele está aqui. Isso não quer dizer que para eu ganhar alguém eu vou agora para uma boate. Não é isso. Precisamos fazer este recorte bem detalhado, bem picotadozinho para compreender. Mas ele se fez. Ele entrou na dieta da comida que não podia comer. Quando ele estava com os judeus, assim ele se comportou. E aí, meus irmãos, ele continua. No verso 21, aos sem lei, e aí eram os gentios, que não observavam a lei de Moisés, aos gentios, como se ele mesmo assim o fosse, não estando sem lei, para com Deus, porque os gentios não viviam debaixo da lei de Moisés, mas ele não se comportava como um fora da lei, porque ele vivia debaixo da lei
de Deus, da observância a quem é a pessoa de Deus. Ele vivia em obediência ao seu chamado, que o próprio Senhor Jesus assim o fez, quando lá no caminho de Damasco aconteceu na vida dele. Mas ele assim foi, ele caminhou juntamente com aquele povo, excluído das cerimônias, e ele não, quando estava com os gentios, ele não fazia nenhum tipo de rito judaico. E para com os fracos, irmãos, observe o que é que ele diz. No verso 22, fiz-me fraco, fiz-me. Ele não se tornou judeu, ele não se tornou gentil, ele não se tornou um cara fraco. Não, mas ele se fez como? Para poder ganhar. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. E esta expressão, irmãos, nos diz claramente que ele procurava então ser sensível aos fracos na fé, que era um problemão que estava acontecendo lá em Corinto, porque os crentes tinham pessoas novas na fé, na caminhada, e agora estava tendo problema sobre comida sacrificada, se comia ou não comia. E o apóstolo Paulo teve que dar um ensinamento que mais adiante nós vamos ver: comprai de tudo que tem no açougue, porque Deus foi quem fez tudo, Deus foi quem criou todas as coisas. O que é que nos impede de comer? Nada, nenhum tipo de comida, de carne. Mas isso é maturidade, e muitos não têm ainda. Observe, irmãos, existem comidas no nosso tempo aqui, que dependendo da fé do irmão, se eu chegar num local para comer um tipo de comida, que eu não vou aqui citar o nome, lá na praia tem. Se alguém me ver ali comendo aquilo ali, vai dizer: pastor Ivan comendo isso aqui? Não, não é? Então, para que eu não fira a fé do mais fraco, o que é que eu devo fazer? Eu não como. Eu abro mão do meu direito de não comer. Entende, irmãos? É isso aqui. Abro mão. Não há problema. O que é que tem? Eu como pastel. Se o problema é comer isso aqui, eu não como. Não tem problema. Pastor, a gente vai almoçar lá num canto ali, vou levar, tá certo. Mas olha, lá a gente não vai comer galinha na cabidela, viu? Porque o senhor sabe, né? Se for um fraco na fé, eu digo: não, pode fritar ovo para mim. Não tem problema. Eu não vou ferir a consciência do fraco na fé, que não cresceu ainda, que não alcançou a maturidade e a compreensão de que tudo foi Deus que fez. A galinha foi Deus que fez, o sangue foi Deus que fez, o vinagre, o preparo, a carne, o feijão, tudo foi Deus quem criou. Pronto. Mas isso estava sendo um problema grave lá na igreja também, na igreja de Corinto. E observe, irmãos, que aí assim, o apóstolo Paulo em tudo isso, observe, quando ele diz aqui, queridos: fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Ou seja, a disposição do apóstolo Paulo de não se apresentar como aquele cara forte, cheio de razão, de superioridade, de justiça. Não. O apóstolo Paulo, ele era do povo, com objetivos claros de alcançar vidas por meio do evangelho para o Senhor Jesus. Queridos irmãos, quando olhamos, irmãos, para os versos 24 até o verso 27, que é o final da nossa porção de hoje, ele agora traz o entendimento sobre a atitude de um atleta. E olha, irmãos, que coisa interessante, quando ele diz: tudo faço por causa do evangelho, verso 23, para ser também participante dele. Ou seja, ele fazia questão de estar envolvido com tudo isso. Mas o verso 24 diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm para um só prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, para uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta,
Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Verso 27 e último. Mas esmurro meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, esta é a parte mais forte que o apóstolo Paulo se coloca nesta porção. Porque, irmãos, na parte final deste capítulo, capítulo 9, aqui encerramos o 9, domingo que vem, capítulo 10. Paulo então volta a destacar, irmãos, o cenário agora esportivo, mais uma vez. Mas desta vez ele toca no ponto mais profundo da caminhada cristã, que é a última expressão do capítulo: ser desqualificado. Para um esportista, ser desqualificado é o pior momento da vida dele. É ele não seguir as regras do jogo, é ele burlar o processo, é ele não ser fiel às regras, é de fato ele olhar para a competição e usar de atalhos para poder ter um desempenho melhor do que os demais, e aí ele é desqualificado. Amados, como está a nossa corrida? Como é que está a nossa trajetória? Ser desqualificado por Deus, irmãos, é algo terrível. É algo sério que nós precisamos pensar nisso. Ser desqualificado é algo terrível. Imagina o que é uma pessoa que passou num concurso público na área militar. Fez a prova, passou, fez tudo, passou. Na hora do teste de aptidão física, só era para fazer 3 barrinhas, você só fez 2. Ainda queria enganar. Você está desqualificado. E a pessoa volta para casa entristecida. Ou aquele que toma um anabolizante para poder correr melhor e é pego no antidoping. Você está desqualificado. Amados, prestem bem atenção, queridos, que eventos esportivos eram muito grandes naquele tempo. E o apóstolo Paulo, então, ele se vale deste argumento para trazer, então, irmãos, de fato, aquilo que acontecia na caminhada cristã, na corrida cristã, na sua trajetória de vida. Paulo, então, frequentemente, irmãos, usa essas figuras e de competições, de arenas, pelo menos 12 referências nós podemos encontrar nos seus escritos, quando ele fala exatamente sobre modalidades esportivas, corridas, prêmios. Ele fala sobre chegar no final, a linha de chegada. Ele fala sobre os corredores, o atleta, aquele que corre, que luta, que vence os obstáculos. O apóstolo Paulo, ele tem isso porque fazia parte daquele tempo, daquela cultura, daquele centro onde ele de fato vivia com aquelas igrejas. Era um conteúdo que todos conheciam, e ele se vale disso para poder então pregar o evangelho. E assim, meus irmãos, quando ele diz tudo faço no verso 23, por causa do evangelho, é uma visão ministerial extraordinária. O que Paulo então, irmãos, apresenta aqui, guiado por um propósito, não um motivo por reconhecimento. Ele não queria isso, não. Em que momento aqui nós percebemos o apóstolo Paulo querendo reconhecimento, querendo pompa? Não quer. Ele não quer também ser um cara pragmático. Não, eu fiz, aconteci, eu administrei bem, tudo funcionou bem. Ele não estava preocupado com isso. Ele não queria, nunca lutou, irmãos, por benefícios financeiros, ou então lutar pela sua própria glória, ou por um espaço no meio das igrejas. Não, eu tenho que estar em evidência. Evidência onde? Na cadeia? Na prisão, apanhando? Nos naufrágios? Na ilha onde ele ficou? No apedrejamento, que quase foi morto? Foi tido como morto? Isso é ser glória para si mesmo? Que uma certa vez, depois desse apedrejamento, ele se levantou todo sanguentado e disse: para qual lado é aqui a cidade? Ele já vinha de lá, puxado, e foi assim apedrejado. Imagino eu, o sangue cobrindo sua cabeça, de tanta pedrada, todo machucado. Se levanta desorientado: para qual lado é aqui a cidade? E ele volta para a cidade para continuar pregando o evangelho. Irmãos, qual é a glória que esse homem busca? O que era que ele estava querendo com isso? Se não fosse, irmãos, algo de forma genuína, objetivos santos, objetivos de fato ser um canal de levar pessoas a Cristo.
E nós temos o dever de fazer isso, irmãos. Você que é casado, você tem uma missão na sua casa de levar a sua esposa e os seus filhos para o Senhor. Você, marido que aqui está, não é empurrar filho apenas para as coisas relacionadas à vida. Nada contra estudar, tem que estudar. Os nossos filhos lá em casa estudam e muito, e a exigência é grande. Tem que estudar, lógico, não tem nada de errado. Estudar, ter uma profissão, crescer na vida, vencer, comprar uma casa, sei lá, enfim, faz parte da nossa vida. Mas isso não é o mais importante. E peca quem muda esse conceito. Tem pai, irmãos, que programa o filho para ser um cara bem sucedido financeiramente na vida, como se aquilo fosse a coisa mais extraordinária da vida. Lê do engano. De que adianta? De que adianta ser bem sucedido distante do Senhor? Que não nutre nada no coração de um filho e de uma filha. Isso é vergonhoso e pecaminoso, irmãos. Nós estamos lidando não é com uma vida temporal, não. Estamos lidando com uma alma que é eterna. Agora, onde vai ser essa eternidade, nós não sabemos. Esperamos que seja com o Senhor. Passa a semana toda, o filho é ocupado com tudo nesta vida. Bíblia, nada. Conteúdo cristão, zero. Nada. Nem comprometimento com a igreja, que é um meio de graça. Aqui, isso está acontecendo aqui agora. Zero. Como é que eu estou levando a minha família para o Senhor? De que forma? Eu tenho responsabilidade. Eu tenho que levar minha esposa aos pés da cruz todos os dias. E eu indo mais com ela junto. E os meus filhos a mesma coisa. Repreender é inculcar em sua mente os valores eternos. Isso não é, irmãos, não é brincar de ser crente. Isto é aquilo que nós somos chamados a fazer. E meus irmãos, olhando então para isso, queridos, era o que o apóstolo queria. Era levar o máximo de pessoas para o Senhor, o máximo de vidas alcançadas para o Senhor Jesus. Era isso que ele queria. Com toda a singeleza, com toda a simplicidade que aquele homem tinha, sendo ele um cara extremamente culto, inteligente, intelectual, formado em 3 culturas diferentes. Um cara, era o cara. Ele disse: eu quero ser escravo de vocês. Eu vou abrir mão dos meus direitos, de tudo que eu quero é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo então usa 3 analogias. Ele fala da corrida. Assim como os corredores correm então para o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. O foco está na recompensa de Deus, no galardão. No galardão, o foco tem que ser esse. Eu não quero, eu vou replicar aqui as palavras de um pastor que eu não me recordo o nome agora. Eu não quero ter um filho médico, eu não quero ter um filho extremamente rico, com a alma dele sendo levada para o inferno. Não quero. Não quero. E eu acho que todo pai e toda mãe deveria ter o mesmo sentimento. Porque aquela riqueza todinha, no dia que o pavio dele apagar aqui, acabou. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? A eternidade, onde será? E tem muito pai errando nisso. Iludida com aquilo que de fato chega como um empecilho para esta caminhada. Iludidos, meu Deus. Maquiado, tudo maquiado. E por trás o que está é a inversão de valores. E se somos crentes, irmãos, não tem outro caminho. Precisamos pensar nisso. Observe, irmãos, que quando ele fala sobre a corrida, será que nós estamos, irmãos, correndo com o foco certo? O que é que nos motiva a nossa corrida? A minha corrida é para quê? É o quê? Eu estou na caminhada com Cristo, indo para onde? Eu preciso saber. Eu preciso visualizar o meu prêmio, que é o galardão final, é a maior bênção que nós vamos receber. É a eternidade.
Aonde eu vou chegar? Aonde é que eu quero ir, meus irmãos? E há muita gente hoje nas igrejas do mundo inteiro que estão paradas nesta corrida. Estão paradas, paralisadas da caminhada. Passa um ano, 2, 3, 10, 20, 30, não saiu do lugar, não saiu. Porque vivem em seus entretenimentos fúteis, com as suas barganhazinhas, com lutas de carne ou sangue que não é para existir. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, mas contra as potestades. Com os corações orgulhosos, cheios de mágoa dos irmãos, com um fardo terrível, que em vez de correr, o fardo mesmo não deixa correr, nem dá um passo adiante, e ainda atrapalha os outros de correrem, muitas vezes. Em segundo lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, nesta porção, ele chama o prêmio de coroa incorruptível, e aqui é algo extremamente profundo. Meu Deus, que coisa linda! Meus irmãos, observe, queridos, oposta à coroa corruptível conquistada pelos atletas, que eram galhos de mato, galhos de capim, chamado louros, era o troféu. Pronto, o corredor chegou lá no final, pô, ganhou, fulano ganhou, pronto, venha para cá, meu filho. Primeiro lugar, era um galho de mato, aqui e outro aqui, na orelha aqui, pronto. Era só isso. Uma coroa de honra aqui, né? Naquele tempo não tinha fotografia, né? Vamos combinar, não tinha flash. Mas se fosse, pronto, era a capa da revista. Opa, Ivan, vencedor da competição. Olha os louros. Hoje está até melhorzinho, hoje é uma medalha, né? Bota assim, aí dura mais. O louro, sabe quanto tempo durava? No máximo uma semana. Uma semana. Aquele galho de mato começava a secar, amarelava, daqui a pouco caía as folhas, daqui a pouco só estava o talo. Acabou. E os atletas corriam, se dedicavam, fazia tudo para poder ganhar aquele louro. E meus irmãos, que figura linda, maravilhosa. As pessoas lutam tanto por coroas aqui, que se acabam e esquecem da coroa incorruptível, que é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele diz: vocês não sabem que os atletas correm nos estádios para ganhar o prêmio? Corram também, mas vocês corram. Eles correm para uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aí, meus irmãos, o apóstolo Pedro, em concordância com este entendimento, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4, diz assim: e quando o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Amém, igreja? É esse dia que eu espero. É esse dia. Aí ele vai nos entregar a coroa de glória eterna, que cultivamos e corremos por ela durante a nossa trajetória aqui. E meus irmãos, para qual coroa você está correndo? Qual é a sua coroa? Você está correndo por qual coroa? A coroa dos galhos de mato, que representa toda a futilidade da terra, que representa toda a pompa terrena, todas as glórias terrenas, que no caixão se acabará. Vai-se embora, fica tudo. Valeu de nada. Ou a gente está correndo, irmãos, para o alvo que é Cristo. Meus irmãos, infelizmente, facilmente nós encontramos gente que se engana a si mesmo. Estão na corrida, mas correndo para o prêmio errado. E aos domingos ouvem a palavra pregada, onde Deus fala e alerta o tempo todo, mas há pessoas que acham que a verdade verdadeira está dentro de si mesmo, e que a verdade da palavra está equivocada. Não é assim também não. Não, peraí, tem que ter um equilíbriozinho aqui, tem que ser um pouquinho lá, um pouquinho daqui. E aí, meus irmãos, John Stott, uma vez ele foi perguntado: reverendo,
Me responda uma coisa: qual o segredo de, na sua caminhada cristã, na sua jornada, na sua corrida com o Senhor, se manter tão firme, tão firme? Qual o segredo? E John Stott disse que nesta pergunta ele disse: vocês certamente esperavam de mim a seguinte resposta: uma vida de leitura bíblica diária, horas de oração, de devoção. E eu quero dizer a vocês, tudo isso aqui é muito importante, mas não se compara ao ajuntamento dos santos no domingo de louvor e adoração ao Senhor, que eu não abro mão. Foi isso que me fez ser fortalecido e estar até hoje na caminhada. John Stott é um dos maiores homens da teologia da era moderna, da era mais próxima, que escreveu livros extraordinários, maravilhosos. Um cara extremamente ímpar no aspecto da sabedoria e de escrever tantas coisas maravilhosas. E, meus irmãos, isso me fez refletir algumas coisas. Quantos de nós, irmãos, de fato temos aberto mão da comunhão, de estar na adoração ao Senhor, cultuando a Ele, ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração? E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: eu corro, não sem meta, porque tem uma meta, assim luto. E aqui figurativamente, irmãos, ele diz deferindo golpes, como se fosse no ar, a ideia de um boxeador. Não, eu esmurro o meu próprio corpo. Paulo, irmãos, não queria que o seu corpo dominasse o seu ser. E nós somos às vezes flertados para que isso aconteça. Sabe o que foi, irmãos, que John MacArthur, pastor americano, escreveu sobre isso aqui, sobre esse texto? Ele disse o seguinte, irmãos, prestem bem atenção: a maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, são escravas dos seus corpos. Seus corpos dizem às suas mentes o que fazer. Isso é uma verdade. John MacArthur continua dizendo: seus corpos decidem quando comer, o que comer, quando dormir e se levantar, e assim por diante. Mas o atleta é diferente. Observe o que é que ele diz sobre o atleta, sobre esse texto aqui, John MacArthur escrevendo. Um atleta, ele não pode permitir isso. Ele segue as regras de treinamento, não o seu corpo. Ele corre quando preferia estar descansando. Ele faz uma refeição balanceada quando ele preferia tomar um sundae de chocolate. Ele vai para a cama quando preferia ficar acordado. Ele acorda cedo para treinar quando preferia ficar na cama. Um atleta, ele lidera o seu corpo. Ele não o segue. Ele é o seu escravo, o seu corpo é o seu escravo e não o contrário. Irmãos, será que se tem uma citação mais interessante do que essa aqui quanto ao texto? E se nós somos atletas nesta caminhada com Cristo, por que é que é o contrário? Por que é que tudo, irmãos, de fato nos leva a pensar e a viver em escravidão ao nosso próprio corpo? O apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu próprio corpo, ou seja, eu vou contra as minhas próprias vontades. Eu faço aquilo que eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu preciso ler. Eu não estou com vontade de orar, mas eu preciso orar ao Senhor. Eu não quero perdoar, mas eu tenho esse dever de isso fazer. É isso, irmãos. É olhar para as Escrituras e ver de fato, queridos, que se eu me incluo nesta corrida, existem coisas que precisam ser colocadas no seu devido lugar, na nossa própria caminhada com o Senhor. E, meus irmãos, o não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é uma coisa que precisa existir. E nisto o atleta se coloca de uma posição fantástica, porque todo atleta, ele vive nessa disciplina aqui, ó, o tempo todo. Ele só come o que manda comer, ele acorda na hora que mandam, ele deita na hora que mandam, ele sai se deixar, se não deixar não sai.
E todo atleta, para ser bem sucedido, ele vive naquela regrinha ali, ó, bem bonitinha, certinha. E na nossa caminhada com Cristo, por que é diferente? Por quê? Por que é diferente, irmãos? Queridos, o grande receio de Paulo era, sendo o contrário, ser desqualificado da corrida cristã. Alguém desqualificado, irmãos, não corria a corrida que era para ser corrida. E o nosso problema é que a gente quer ditar as nossas próprias regras. A gente quer fazer do jeito que a gente quer. E ponto final, e Deus que se vire para poder me aceitar do jeito que eu sou. E será que é assim que funciona? Será que é assim que a palavra ensina? Ser desqualificado por Deus, irmãos, deveria ser o temor de todos nós. Deveria ser aquilo que causasse em nós tremores nas nossas vísceras. De poder olhar diante do espelho e dizer: Senhor, em que é que eu posso aqui, ó Pai? Em que é que eu estou aqui fora da minha trajetória de caminhada contigo? Em que é que está falhando? Em que é? Mas o que a gente tem visto nessa nossa geração, irmãos, é o não estou nem aí. E aí é onde acontece o remanescente de Deus. Que foi o que foi ministrado hoje pela manhã aqui. Deus tem o seu remanescente. Deus tem a sua igreja fiel. Porque fidelidade gera frutos. Foi ensinado isso hoje de manhã aqui. Fidelidade gera frutos. E eu preciso olhar para mim e dizer: Senhor, me mostre os meus frutos. Eu preciso ver pelo menos os meus. O Senhor tem povo, no meio do povão, o Senhor tem um povo. E é para estes que se apresentam com corações quebrantados, corações ensináveis. Meu Deus, uma carta dessa, eu imagino agora, eu me coloco no lugar dos coríntios, recebendo uma carta dessa, dizendo: eu abro mão, eu sou um homem livre, mas eu me fiz escravo de vocês. Isso constrange, irmãos. De fato é para constranger. Era para dizer assim: rapaz, nós temos um líder extraordinário. Que líder, fazer isso aqui por nós. Ele não tinha nenhuma razão de fazer, mas fez. Ainda mais, irmãos, é olhar para quem Jesus é e o que Ele fez. O apóstolo Paulo fez muito, mas Jesus fez o tudo. E voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para nos buscar. E naquele último dia, irmãos, haverá o momento da desqualificação, viu? Não nos enganemos. Naquele dia, no livro de Mateus, no capítulo 24, alguns irmãos já começam a rir, porque este é uma das minhas passagens preferidas. Não porque eu quero mesmo ver, não é isso. É porque é um alerta para nós. Porque naquele dia, irmãos, quando Ele vier em grande glória, no seu trono de majestade, não mais como Jesus do amor, venha, vai em paz, não peques mais não, agora Ele vem julgar. Ele vem agora com a sua autoridade para desqualificar alguns e receber outros. E naquele dia, irmãos, nós ouviremos da boca do Senhor, porque todo homem estará diante dele. Todos estarão diante do Senhor. E Ele vai fazer uma separação. Ele vai botar um povo da esquerda e um povo do lado direito dele. Assim diz a palavra de Deus. Não são as minhas palavras, é o que está escrito. E Ele vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Aqui é a desqualificação. Mas Senhor, em Teu nome nós oramos, pregamos, caminhamos, tocamos violão, viajamos, fomos fazer missões, fizemos tantas coisas em Teu nome, Senhor, como é que pode? Ele vai dizer: nunca vos conheci, não sei nem quem você é. Compreende, irmãos, como isso é profundo? Percebe, irmãos, que um dia nós vamos ouvir isso da boca de Jesus, numa condição que não tem mais o que fazer. E agora, vai fazer o quê? Quando Jesus determinar essa sentença, pá,
a nossa mente vai lembrar: eita, olha só, aquilo que aquele pastor dizia está se cumprindo. E agora? E aos que estiverem à sua direita vai dizer: vinde, vocês, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eu queria muito encontrar com os irmãos lá. Não sai um amém não, quase isso. Amém, irmãos? Amém. O caso é sério, irmãos. Queridos, para finalizar, em nossa vida cotidiana, irmãos, sempre temos metas a serem alcançadas, mas sem alvos definidos. Ou seja, se eu estou na igreja e não tenho meta nenhuma, eu estou perdendo meu tempo, eu estou cansado, eu estou ficando desmotivado. E o que me motiva a estar na igreja? Um encontro social. Em vez de ficar em casa, eu vou lá, porque eu vejo o povo lá e tem a banda, toca direitinho, tal, dá aquela coisa, tudinho, pá. Só isso? É a sua meta? A meta é essa? A meta, o objetivo da caminhada é isso? Coitado, irmãos. Não. Nos cansamos, porque é trabalho. A obra do Senhor não para, é alguém que recepciona, é alguém que prega, é alguém que ensina, é alguém que toca, é alguém que canta, é alguém que acolhe, é alguém que cuida do ensino das crianças, é alguém que planeja, que pesca, que prepara. Isso é trabalho. Se isso tudo não é para a glória de Deus, é para a glória de quem? A minha meta está errada. O meu objetivo está obscuro, está embaçado. A minha visão não consigo enxergar. Queridos, o apóstolo Paulo, então, ele é veemente nisso. Quando temos, irmãos, um ideal, um alvo, um objetivo, nós lutamos para atingir este alvo e esse objetivo. E numa corrida, irmãos, figurada aqui pelo apóstolo Paulo, o atleta, então, ele não se ocupa com, ele não se entrete, essa é a palavra, com a paisagem que está ao seu redor. Ele não se atrapalha pela beleza das roupas ou dos participantes da caminhada, da corrida. Ele não vai olhar para o tênis do atleta que está do lado dele. Ele não vai olhar para a pista, se está bem limpinha, se não está. Ele quer correr, o objetivo dele é outro. Ele não quer saber se vai chover. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Irmãos, sabe o que acontece, queridos? O que acontece aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo dizendo, no capítulo 3, versos 14 e 15, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a todos vocês. É o que Deus está fazendo hoje aqui. O Senhor está revelando a sua palavra aqui. No refletir, é a palavra revelada que nos alcança, que nos ensina, que nos instrui. E ninguém pode hoje sair daqui sem saber qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. E de uma escala de 0 a 10, qual seria a nossa marcação na capacidade de abrir mão por amor a Cristo? E aí, irmãos, o tempo presente do verbo prosseguir indica a progressividade que deve caracterizar então essa busca de atingir o alvo. Ele diz: eu estou prosseguindo, eu estou em frente, eu estou caminhando. Os obstáculos aparecem, eu estou em frente. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele então, na busca dele por uma coroa incorruptível, ele abre mão dos seus direitos. E o que é que nós, irmãos, precisaríamos hoje abrir mão por amor a Cristo? O quê? Será que nós teríamos esta capacidade de pegar um papel e botar: eu tenho que abrir mão disso? Se eu abrir mão disso aqui, minha comunhão com o Senhor vai aumentar bastante. Às vezes, irmãos, um namoro desmantelado, a gente não abre mão dele. A gente não, né? Eu que já estou. Não se isso. E é um obstáculo na vida.
A ganância pelo sexo. Segundo pesquisas dizem que no mundo em que nós vivemos, bate quase 100% a quantidade de homens que buscam a sua satisfação na pornografia. Isto é um obstáculo de comunhão com o Senhor. Será que dá para botar na lista? Tem que abrir mão disso aqui. O que é que eu poderia abrir mão? Não, olha, meu final de semana é meu. Deus que se vire, que se der eu vou para a igreja. É assim que a palavra ensina? Eu preciso abrir mão disso aqui? Sabe quantas festas eu fui no domingo, irmãos? Com raríssimas exceções por causa da pandemia. Na época, teve um casamento que aconteceu no domingo, era o único dia que podia. Eu fiz por uma causa extraordinária, que era o jeito, só podia ser a lei. E eu fui. Uma exceção das exceções das exceções. Irmãos, eu tenho família. Eu tenho pai, mãe, tio, primo. Sabe para quantos aniversários em dia de domingo eu fui? Na minha vida, nenhum. Porque eu abri mão disso. Mas pastor, muito mais importante do que um parabéns dia de domingo, que vai me tirar do dia do Senhor, é a minha comunhão com o Senhor. Não me convidem que eu não vou. Eu não posso fazer. Não é porque eu sou pastor. É porque isso faz parte da minha lista das coisas que eu abri mão. Eu consegui abrir mão disso aqui. Alguns podem achar radical, é um direito que todo mundo tem. Mas a fé que eu tenho nisso aqui é assim. É assim que eu sigo. O domingo é o dia do Senhor. Que bom seria que a igreja toda entendesse isso. Mas a minha esperança é que um dia o Espírito Santo alcance cada coração. E que a escola bíblica dominical de manhã aqui possa estar do jeito que está aqui, ó, cheinha ali, cheinho aqui embaixo. Para a glória de Deus. Porque é um momento que a gente faz, sabe o quê? A gente vai agora estudar isso aqui, ó, com mais detalhe, com mais profundidade. A gente vai aprender mais. A gente vai perguntar. A gente vai estudar mais profundamente. Mas onde estão mais da metade dos irmãos? E não é só aqui não, viu? É em todo lugar. Eu preciso fazer uma opção. O dia não é meu, é o dia do Senhor. Se eu não tenho, irmãos, capacidade de refrear a mim mesmo e refazer a minha agenda de acordo com a vontade do Senhor, o que é que se espera de mim? Quando tudo é um motivo para me tirar das coisas da igreja. Mas por que é para ser barata de igreja? Não é isso não, irmãos. Não é isso não. É uma meta e um objetivo. É um propósito. Se eu não estou doente, enfermo, se eu não estou com algum impedimento, eu devo estar onde? Nos dias que tem programação, junto com o povo de Deus. Para quem está orando, buscando, aprendendo, crescendo, amadurecendo, buscando ao Senhor. Este é o objetivo da nossa vida, irmãos. Não é ganhar dinheiro. Não é ter um salário gigante, que tudo tal, eu não tenho tempo para nada nesta vida, porque tudo gira em torno de dinheiro. Como? Isso vai se acabar. O objetivo e a meta está equivocado. E aí, meus irmãos, observe, queridos, que o apóstolo Paulo, ele aponta para o entendimento de uma busca por uma coroa incorruptível. É esta coroa que nós deveríamos lutar e correr por ela. Amém, irmãos? É isso, queridos. E tudo isso, o que é de fato tudo isso? Paulo está dizendo simplesmente: eu abri mão de coisas maiores, vocês deveriam fazer o mesmo. Vocês deveriam deixar de comer carne, por exemplo, por causa dos irmãos mais fracos na fé e que ainda não compreenderam amplamente estas questões. Precisamos, irmãos, de compreender. E aqui eu encerro, de verdade, nesses 3 últimos pontos. Precisamos distinguir entre as coisas inegociáveis e as coisas secundárias da nossa vida. O que é de fato inegociável na vida de um crente em Jesus Cristo? O que é inegociável? E eu preciso buscar nas Escrituras. O que é que eu não posso negociar? Não posso. O meu testemunho eu não posso negociar.
Os meus atos de fé eu não posso negociar. Os sacramentos que me envolvem comigo eu não posso negociar. O que é secundário? Todas as outras coisas que não são prioridades em nossa vida. Segundo lugar, não usar o conceito errado, tornar-me fraco para ganhar os fracos. Ou seja, para eu ganhar o meu tio cachaceiro, eu não tenho que ir lá no bar onde ele está e tomar uma cachaça com ele para dizer, eita, agora vou ganhar ele para Jesus. Não, não é isso não. Não é isso não. Não é nada disso. Não, a turma está fumando ali um boró ali, eu vou lhe dar uma tragadinha, que aí eles vão achar que eu estou do mesmo nível e agora eu vou e ganhei. Não. Coisas inegociáveis são coisas inegociáveis. Coisas secundárias são coisas secundárias. Eu posso ir lá onde ele está bebendo? Posso. Chego lá, e aí tio, a bênção, Deus abençoe, meu filho. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, vim aqui ficar um pouco com o senhor aqui. Conversa, bate um papo, fala de Jesus, convivência normal. Não é entrar numa bolha, é um bicho diferente agora do resto do mundo. Não é isso. Mas o apóstolo Paulo fez aquilo que Jesus fez, que foi criticado porque Jesus visitou a casa de um publicano. Como é que Jesus vai da casa de Zaqueu? E está errado. E o Senhor Jesus foi lá com meta e com objetivo, com alvo. E no final da conversa ele disse, hoje houve salvação nesta casa. É isso, irmãos, é isso. Em último lugar, disposição de renúncia, de abrir mão, viver focado no plano das promessas de Deus, aqui neste mundo, para não ser desqualificado pelo próprio Deus. Irmãos, precisamos aprender a abrir mão daquilo que desagrada ao Senhor, abrir mão daquilo que eu preciso abrir mão. E assim nós vamos, irmãos, ver com mais profundidade o amor de Deus, o cuidado para conosco, e de forma muito clara visualizarmos a nossa meta, nosso alvo, nosso objetivo de caminhada nesta terra. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, orando por este momento.